Yahweh, por intermédio de Yahshua HaMashiach, que permitiu que estejéssemos cá, todos nós, e de agradecermos ao Pai. Nisso, vamos começar a nossa atividade, sem longas demoras. Antes de tudo, nós devemos evocar a presença de Yahweh. Assim como diz Irmial, evocai, clamem, e eu vos mostrarei coisas grandes e insondáveis, que não conseguem enxergar com vossos olhos. Então, nesse momento, para os que ainda nunca tiveram esse privilégio, né, com esse domínio de invocar o nome do Pai, do Filho, nós vamos citar 2 vezes, como temos feito lá nas reuniões, e aqui também eu já disse. Vamos invocar primeiro o nome do Pai, O Yahweh, O Yahweh. Depois vamos invocar também 2 vezes, O Yahshua, O Yahshua. E depois vamos entrar em súplica. Assim, estamos a pedir a permissão do Ruach Kadosh nos consagra todos nós aqui para darmos atenção só para as coisas do alto. Assim como diz Shaul, uma vez tendo Yahshua, pensai nas coisas do alto. E é lá onde vem o nosso socorro, é lá onde vem a nossa força. Então vamos invocar o nome do Pai e do Filho. O Yahweh, O Yahweh, O Yahshua, O Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, vive! Vamos orar, irmão. Mas antes de como já informamos, não é? Apenas vamos repetir mais uma vez o livro de Irmial 33:3, que diz que o Criador diz que invoca-me e eu te responderei. Anuncia-te coisas grandes, acessíveis, que não sabes. Como já invocamos, já não haverá necessidade de invocar, apenas vamos para a oração. Oremos. Soberano Criador dos céus da terra, mar e as fontes das águas, cujo nome é Yahweh dos exércitos. Em nome do teu Filho amado Yahshua HaMashiach, primeiramente, soberano, lhe entregamos a honra, a glória e o poder, porque tudo foi feito pela tua palavra e pelo teu sangue. Aproveitamos este momento que estamos congregados na presença daquele que Yahweh enviou como seu missionário, não é? E é um privilégio para lhe entregarmos todo o nosso entendimento, as nossas forças, o nosso coração e a nossa alma. Agradecer pela noite, por este momento solene em que estamos aqui congregados. Eu sei que muitos não estão aqui presentes por motivos vários, mas que o Criador manda os seus mensageiros até a casa de cada um, de modos que mereçam então a sua proteção e tudo mais. Soberano Criador dos céus da terra, e suplicamos neste momento que faça descer a partir do seu trono, ao seu carro de combate, que são os 4 seres viventes com características de touro, águia, leão e homem. Ao descerem a terra, deixam com poderes de fogo, trovoada e relâmpago, do cetro de ferro de 2 gumes, que é a arma de combate do nosso lado. E que traga também um ruach poderoso para capacitar todos quando se encontram neste momento. Soberano, te pedimos o dom da sabedoria, pedimos dons diversos, pedimos que nos aumente a fé, nos dê paciência, nos torne pessoas humildes, nos dê sabedoria, coragem e determinação. Tira o coração de pedra de cada um que se encontra aqui e nos coloca um coração de carne. Soberano, nós somos pecadores, nós somos justos. Por isso, compadeça de nós segundo a tua vontade. Apaga todas as nossas transgressões de acordo com as tuas multidões. Visto que as nossas mães nos conceberam no pecado e continuamos a viver no mundo onde jaz o maligno, de acordo com o livro de 1 João 5,19, que diz que o mundo jaz no maligno. Então, todos os dias, vivemos perseguições de várias ordens. Que Yahweh seja o nosso refúgio, o nosso rochete, a nossa fortaleza, o chão que pisamos, o ar que respiramos, nos protege e revista de armadura soberana. Lava-nos totalmente com os nossos pecados com isopo, para que a nossa lâmpada brilhe cada vez mais. Nos lava totalmente para que brilhemos que nem a neve soberana.
Vós nos ensinaste através do livro de Salmos 1. Feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem para nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas pelo contrário, ele se apraz na lei de Yahweh e medita a sua lei dia e noite. Yahweh diz que pessoas assim são semelhantes à árvore plantada junto às correntes das águas, que na época certa dá frutos puros, inclusive as suas folhas não murcham, e tudo quando ele fizer prosperará. Yahweh também nos ensinou através do livro de Salmos 133. Feliz, quão é bom, quão é suave que a família vive em união. Aí tem várias vertentes. Fala do irmão, como pode dizer também, os habitantes da terra, tribos, nações, línguas e povos vivem em união. E Yahweh diz que pessoas assim são semelhantes ao óleo precioso derramado na cabeça de Yahweh, que desce sobre a sua barba e sobre as tolas das suas vestes. Ele ainda diz que é semelhante ao orvalho de Hermon, que é derramado no monte Izon, ou Sião, onde Yahweh então abençoa e dá vida eterna ao seu povo. Soberano, eu sou pecador, não sou justo. Não faça dos meus pecados interferência do meu dia a dia. Proteja o teu servo, Nelson. Lhe dei capacidade, lhe dei mais dom. Abandonou a sua família para nos visitar. Esta visita que não saia no vazio, mas que possa nos alimentar de tudo aquilo que Yahweh lhe capacitou e tudo aquilo que Yahweh lhe deu para vir nos transmitir. Visto que o povo Yahweh em Angola ainda vive em ilhas, precisamos de uma orientação. Não é que nós não tenhamos capacidade, mas não tem demais. Quando Yahweh manda o seu mensageiro para vir nos transmitir, não é aquilo que está no oculto, ou aquilo que vezes nos passa despercebido. Há irmãos que não estão presentes, às vezes por motivo de trabalho. Que Yahweh abençoe, nos proteja todos a eles. Que Yahweh nos revista de armadura para que nos tornemos invisíveis perante os intentos de Satanás. Que nos dê tudo de bom, que nos dê tudo de bom, que nos dê direção, que nos dê o dom de discernir os laços, que nos dê discernimento para que todos os intentos de Satanás não façam parte do nosso meio. Yahweh diz através do livro de Provérbios, capítulo 16, versos 7, 8 e 9, de que todo homem, ou quando as obras do homem agradam ao Criador, até os seus inimigos se tornam amigos. E ele diz que vale a pena um pouco com justiça do que muitas rendas com injustiça. Também nos ensinou de que o homem planifica, mas o Criador é quem executa. E vezes muitos de nós queremos ficar à frente, depois quando as coisas dão um torto, queremos arranjar culpado. Ou que Yahweh não esteve presente, não é? Naquilo que a gente planificou. Soberano, aumenta mais uma vez a nossa fé. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Proteja toda a família Yahweh no universo da terra, tribos, nações, línguas e povos. Principalmente o nosso vaso, o nosso cano que Yahweh utilizou para lhe revelarmos o seu nome e o nome do seu filho. Meu irmão Romilson Ferreira. Abençoa e proteja a sua família. E a todos aqueles que, direito ou indiretamente, caminham conosco. Que Angola seja o centro também da pregação do Evangelho eterno. Que tenhamos um privilégio como aqueles que os irmãos moçambicanos tiveram, que é revelar o nome de Yahweh Yausha pela via televisão. Que também haja oportunidade disto, de modo que possamos expandir o seu nome em todos os cantos deste planeta Terra. Não vou te alongar mais. Tudo quando disse, se alguma coisa faltou por dizer, que eu apreço. Aquilo que eu disse de forma errada, que eu faça a correção. É isso que pedimos de agora e sempre. Aleluia. 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 Gratidão. Aquilo que eu disse por motivos vários, mas o importante é que tem algum povo, não é? A representar os demais que a questão. Assim também estamos a ver o nosso irmão Yauhana, que vem propriamente do Zango, não é? Ou do Zango Zero? Zango Zero. Eu também faço parte do Já faz o mesmo deste grupo. Então, irmãos são de casa. Aleluia. Então, creio eu que
os nossos visitantes só somos nós, né? Irmão, acho que só temos aqui esse visitante, não? Sim, sim. Ok, então quanto que estão cá, o irmão possa fazer a apresentação, quanto ao grupo. Irmão Nelson, aqui está a congregação de Canjins. Muito obrigado. Aleluia. Xalaim de Auxa. Nós somos a Igreja Remanescente do Poder de Yahweh. Conforme está aí nesse panfleto, a salvação só está no nome de Auxa. Nós acreditamos no nome de Auxa, em nome de Yahweh, que é o Pai. Nós temos outros irmãos que estão no Camama, que daqui a umas horas ou minutos vamos chegar também aqui. São convidados para esta reunião, abordar e ouvir mais do nosso mensageiro que nos visita aqui em Angola. Então, temos o irmão Adriano que está toda hora. Dá o endereço. Está dando endereço, que é o representante daqui da Igreja Remanescente do Poder de Yahweh. Assim seja a igreja. Assim seja. Então, sem mais longas demoras, creio eu, meus irmãos, a nossa atividade cá, quem está como o foco fundamental é este rosto que nós estamos a ver aqui. E teve esse privilégio de nos unir. Todos nós saíssemos e hoje estivéssemos cá todos nós. Então, querido amado, sintam honrado com esta apresentação. É o nosso irmão Nelson, que não é daqui de Angola, não é de Moçambique, não é daqui de África, vem de um outro continente, que só pela benevolência de Yahweh, que permitiu que deixasse a sua família, deixasse os seus trabalhos, para vir ter esse contato com o povo africano. E cá estamos nós para presenciarmos este momento que o nosso irmão trouxe, com muitas experiências em Yahweh e Auxa. Então nós também queremos ouvir do que o irmão trouxe para partilhar com as congregações aqui em Angola. Esta oportunidade demos a ti, meu amado. Louvado seja ela. Brasil, irmãos do Brasil, eu estou aqui representando a Igreja do Brasil, junto aos irmãos da África. E eu sinto o peso dessa responsabilidade e quero deixar registrado que eu não mereço tanto carinho, tanta consideração que eu tenho recebido dos irmãos da África. E quero deixar registrado que a minha bisavó, ela tem origem africana. Oh, aleluia. E ela foi filha de escravos. Ok. Quando no Brasil, quando essa época era uma realidade. Ok. Então eu tenho uma edificação muito grande com os irmãos aqui da África, não só pela origem, mas pela fé também. Pela fé. Porque o Eterno nos uniu. Okay. Então, querido, você que está no Brasil, me permita entrar na tua casa agora e compartilhar desse momento com a igreja e que os irmãos estejam orando para que essa união seja ímpar em todos os lugares que professa Yahweh Auxa. Tá bom? Então, nós vamos dar início aqui. Eu queria chamar o irmão Adriano, né? Certo. E quem mais? O irmão aqui, o irmão Eduardo. O irmão Adriano é que... Olha, não dá para todo mundo. Eu vou passar para aqueles que estão na frente trabalhando com essa camiseta. E aqui tem 80. Você divide com o Adriano, tá bom? Mas se algum irmão quiser, passa também, entendeu? Algum irmão que quiser, não, eu preciso do material para... Então, como que é? É muito difícil hoje nós divulgarmos Yahweh e Auxa, porque todo mundo conhece outra pessoa, não é verdade? Sim. Então me perguntar, trocou o nome? Não é que trocou o nome, não tem nada a ver, trocou o nome, é outra pessoa que colocaram no lugar do nosso verdadeiro Mashiach, do nosso verdadeiro Redentor. Então, aprove o Eterno na terra brasileira, há mais de 7 anos, levantar, começar, iniciar essa restauração. Então, o Eterno promoveu
está promovendo essa restauração e ele está pessoalmente supervisionando tudo isso. E aprove ele chamar cada um de nós como personagem para essa restauração. Então, aonde você está localizado geograficamente, no teu bairro, na escola, no trabalho, o Eterno vai te usar para isso. Entendeu? Então, mas nós não podemos invadir, né? Mas nós temos que viver isso. Já aconteceu com você de alguém perguntar o que acontece com você, que você é diferente? No trabalho? Essa é a oportunidade de você, porque o Evangelho não é um esquema matemático, uma equação, é uma pessoa. Nós vamos apresentar um amigo que nós temos e que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história e que não só a história presente, mas eterna também, né? Então, como que nós vamos fazer? Primeiro, orar. E o primeiro alvo da nossa comissão, através do Mashiach, é ensinar e fazer discípulos. Mas aonde que está? É os nossos familiares. Agora, lá no Brasil, meu sobrinho chama que eu tô louco. Eu falei, tô louco, por real. Entendeu? E eu tenho muitos sírios na fé quando eu estava nas denominações. E eles entram na minha casa, vocês viram lá o cartaz, né? Sim. Mas ninguém pergunta nada. Mas se perguntar, eu vou falar. E aqueles que perguntaram, eu apresentei. Até devolveram o material para mim. Então, se o Eterno não declarar no coração da pessoa que está recebendo esse movimento de restauração da parte dele, através de nós como personagem, não vai acontecer nada. Mas nós temos que falar, dando oportunidade. Agora, se você chegar lá e falar assim, eu sou o Nelson, tal, você sabia que... Não, calma, entendeu? De repente, a pessoa se sente invadida. Mas começa a conversar sobre os outros assuntos e o Ruá do Eterno vai levar. Sempre a nossa conversa vai finalizar com a realidade ideal. Pode ver que a gente começa a falar sobre tá caro, aumentou isso, aumentou aquilo, e de repente você... Né? Então, queridos, alguém me criticou, que o fato não é assim, fazer amizade. Nós temos que fazer amizade. Entendeu? Não é de sopetão assim, porque as barreiras são muito grandes. Né? Porque nós estamos anunciando o nome verdadeiro, as pessoas conhecem outro nome. Ainda que não tenham intimidade com a realidade do Evangelho, mas de alguma forma eles sabem. Mas experiência não é o que acontece conosco. Experiência é o que você faz com o que está acontecendo com você. Então muitos estão ouvindo, mas só ouvem e não tem nenhuma ação. E é preciso, da parte do Eterno, esse abraço divino, sobrenatural, e descerá sobre ti o Ruach Kadosh e o poder do Altíssimo te envolverá. Se não acontecer isso conosco, você pode participar da congregação, ler a Bíblia, não dá nada. Porque a natureza do pecado não impede dele participar conosco aqui. Não impede dele pregar, não impede dele cantar, não impede dele tocar, não impede dele fazer um estudo, fazer uma oração que impacta a congregação, mas ele não tem parte no reino, porque a diferença do pecador regenerado, do pecador condenado, é o Ruach Kadosh. E o Eterno não vai dar o seu Ruach para bastardo, ele vai dar para filho. Então o madeiro nos transforma em filho para vivenciarmos. Mas vamos pensar tudo de novo, como recém-nascido. Porque o novo nascimento não é um fim, é um meio. Né? Você sai de uma realidade em que você não conhece, mas o Eterno nos blinda com o Ruach Kadosh para essa realidade. E aí nós vamos caminhando dentro de como agora, uma vez bastardo, agora filho, como que eu vou me comportar? Aí tem o governo de alto. Né? Então, queridos, dessa forma. A primeira coisa que nós vamos fazer é orar por aqueles que vocês querem que receba a mesma condição que você tem. Né? Então, é isso. Eu queria compartilhar alguns textos aqui. Essa é a que eu mais dou. Romanos 3, verso 23.
Pois todos pecaram. Não ficou ninguém de fora. Todos pecaram e carecem da virtude ideal. Todos. Né? Então veja bem, a igreja regenerada é aonde ela está. E quem que nos cerca? Né? Em Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos nós, porque todos pecaram. E se não houvesse uma iniciativa do Altíssimo, soberanial, para resolver essa questão, nós estamos fadados à morte eterna. Então, em Matitial 15, versículo 13... Versículo 13. E Yahshua estava respondendo àqueles que eu estava questionando. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que planta que Yahweh não tinha virtude para plantar? E nós sabemos que toda a realidade da criação foi por ele criado. Que planta é essa? O pecado. O pecado. Então, a planta que o Pai Celestial não plantou, será arrancada. E como? Nós temos lá em Romanos 8:19, essa geração gêmea aguardando a manifestação dos filhos. O mundo está aguardando, o mundo está gemendo. Tem homens e mulheres que têm uma sede e querem aplacar essa sede com vários parceiros de cama. Homens e mulheres estão com sede, querendo aplacar essa sede com o seu avanço social, a sua prosperidade financeira, a sua postura de galgar degraus acadêmicos. Essa pessoa tem sede de ser abraçado, tem sede de ser ouvido, tem sede de ser entendido, tem sede de ser amado, tem sede de ser compreendido. E nós temos esse cálice para aplacar essa sede. Ele tem sede de algo. E a nossa sede já foi saciada. E agora nós temos que compartilhar. Então, Matitial 28, ele diz: ide. Essa geração está gemendo, aguardando. Olha aí como é que está toda a sociedade arrebentada. Pessoas, mãe matando filhos, pai matando os filhos, mãe casando com filho, pai casando com a filha. Nos Estados Unidos teve um projeto lá no Senado para aprovar esse tipo de casamento. Houve um momento na história do Brasil e no mundo que houve um congresso na Escócia e na época estava esse mesmo governo que agora está manchando a imagem do Brasil com relação a Israel. O Brasil ama Israel, o Brasil é com Israel. É um brasileiro que em 1948, quando a ONU se reuniu para reconhecer Israel como nação, e o presidente dessa reunião é Oswaldo Aranha, um brasileiro, e houve empate. E precisava de um voto Minerva. E cabia o presidente dessa Assembleia. E o que ele fez? Ele votou a favor de Israel. E há uma promessa em Abraão: bendito aquele que te abençoar. Também te abençoarei. Maldito aquele que te amaldiçoar. Em Abraão nós somos benditos, porque nós somos alinhados com
para a descendência de Abraão. E o Eterno, através do seu Filho, ele arrancou essa planta que nos separava do Altíssimo. Porque o desejo do Eterno era compartilhar conosco de todas as suas coisas, mas o pecado veio e pôs uma barreira tremenda sobre isso. Mas agora, através de Yahshua, nós somos herdeiros de todas as coisas com ele. Aleluia. De todas as coisas. De todas as coisas aqui e aonde ele está. Então, querido, nós somos esse povo. Hoje incompreendido, hoje excluído, não é? Mas nós temos essa palavra. E nós temos um convite que a nós foi direcionado para nós entregarmos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é suave e meu fardo é leve, e alcançarei descanso para vossas almas. Jó 10, versículo 1 diz assim: a minha alma tem tédio dessa minha vida. Então, Yahweh, através do seu Filho, salvou o nosso espírito. E agora ele está formatando a nossa alma a essa realidade de filho obediente e não de bastardo, do qual ela conhecia antes. Então, Jó, nessa fase que ele estava, não é? A alma dele sentiu: a minha alma tem tédio dessa minha vida, e darei livre curso à minha queixa. Entendeu, querido? Então o mundo está aguardando cada um de nós. E não é para chegar, tá lá na escola: oh, vem cá, eu vou falar. Não, a turma vai embora. Então teve um jovem no Brasil que ele entrou para a faculdade e ele não tinha tempo, ele trabalhava e estudava à noite. Então na hora do intervalo entre as aulas, ele ficava no intervalo lendo as escrituras. E ele começou sozinho. Daí os colegas de classe começaram a perceber: por que ele não sai? Por que ele não sai? Aí uma ficou para ver e viu. Aí no final do ano, toda a classe não saía para o intervalo e ficava com ele ali. E ali saiu Filhos do Todo-Poderoso. Ele não invadiu. Ele não invadiu. Entendeu? Então, ele achou um meio. Ele estava vivendo o Evangelho. Ele estava vivendo essa comunhão com o Yahweh, através das Escrituras. Então, queridos, olha, o mundo geme, aguardando a manifestação de cada um de nós. Então, nós temos duas comissões. A igreja de Yahshua Mashiach tem duas comissões. A primeira é fazer discípulos, e a segunda é tirar os irmãos que estão na igreja deformada, sobre o fundamento errado. E como nós vamos fazer isso? Né? Aqueles que onde nós estávamos separou de nós, né? Onde nós congregávamos antes, eles não querem conversa com nós, mas vamos orar por eles. Vamos orar. Nós temos duas armas poderosas: o jejum e a oração, querido. Entendeu? E nós temos que usar isso. Então, se tem, queridos, eu tenho muito. Eu não posso falar absolutamente das amizades dos irmãos que durante esses uns 30 anos que eu fiquei, eu adquiri. Eu visito, eles veem meu canal, mas ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Eles sabem que eu estou vindo para a África para estar com os irmãos, mas ninguém pergunta: que negócio é esse de Yahshua? Ninguém pergunta. E eu também não vou falar. Entendeu? Porque nós temos que respeitar. Porque lá também tem pessoas que foram regeneradas, mas estão enganadas. Estão enganadas. Então a mãe tem 3 filhos e os filhos estão se preparando para ir para a noite, se divertir e tal. Essa mãe não dorme esperando os 3 filhos. E um deles chega bêbado. O que essa mãe faz? Vai cuidar, né? Ele perdeu a filiação por estar bêbado? Ele estava impedido de receber o cuidado da mãe dele?
Não. Então nós temos lá irmãos também. Irmãos. E nós temos que respeitá-lo. E quando nós recebemos na nossa casa, nós vamos recebê-lo sem tocar no assunto, uma vez que ele pergunte. Entendeu? É assim que eu faço. Eu não sei, eu não quero sugestionar a igreja, mas é dessa forma que eu tenho agido. Entendeu? Por quê? E outra. E nós temos que usar a escritura. Ah, eu acho, eu estou assim. Não. Nós temos que usar a escritura. Sabe, porque aquele que se aproxima de nós, e que não teve experiência nenhuma também, que a fé dele se firme no poder do Espírito de algo, não do que nós conhecemos. Em 1 Coríntios 8, versículo 1, diz assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Se não for, vocês estão aqui porque eu vim? Porque não! É por amor. Sabe quem sustentou Yalcha no madeiro? Não foi os pregos, foi o amor, querido. Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir, ele falou a mesma coisa. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, querido, esse amor está imprimido em nós. Nós não podemos aqui estar, quero ler aqui, ó, Colossenses 2, versículo 16. Olha. Primeiro eu quero ler o 14, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente cravando no madeiro e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo e triunfou no madeiro. Agora é que é o mais importante. Depois disso, nós sabemos que não tem nem nada que nos condene, não tem nenhuma escrita que nos condene. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para o cristão Yahshua Mashiach. Olha só. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Yahshua. Nós somos o corpo de Yahshua. Efésios 1 inteirinho. Ele fala que nós somos o complemento do corpo de Yahshua. Então, por quê? Porque a comida não nos recomenda a Yahweh. A bebida também nos recomenda a Yahweh. Então, se eu tiver um dia específico para adoração, então os outros dias eu não estou adorando? Eu estou trabalhando e não estou adorando? Eu estou trabalhando e não estou celebrando? Hã? Irmãos? Todo dia. Então vamos lá em Lucas 1. Olha. Olha só, Zacarias 1. Vou começar aqui no 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação da casa de Davi, o seu servo. Suscitar quer dizer, fez nascer. E quem nasceu da casa de Davi? Yahshua é da linhagem de Davi. Então, ele podia usar aqui um poderoso Salvador. E olha só. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para usar de compaixão com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos livres da mão de inimigos, adorássemos sem temor. Tem nada que nos condena. Sem temor. E com condição, em santidade e justiça perante ele. Só domingo? Só quarta-feira? Só sexta-feira? Todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Nós não podemos limitar a soberania. Entendeu? Todos os dias. Sem temor. Eu quero finalizar
aqui a nossa realidade agora. Depois, ele falou que todo escrito de dívida que constava de ordenança que era contra nós, se você pegar 1 Pedro 3, versículo 22, diz assim: e Yahshua foi recebido ao céu, à destra do Todo-Poderoso. Anjos, poderes e potestades estão subordinados a ele. Então pergunta para você mesmo, você está subordinado a Yahshua ou seu conhecimento e quer trazer essa coisa? Porque acontece muito no Brasil. Tudo que nós fizermos, se não for pelo vínculo do amor, não adianta. Então o sangue de Yahshua abriu um novo e vivo caminho. E nós percorremos pelo veículo da fé. E sabe qual é o combustível desse veículo fé? O amor, querido. É o amor. Eu falei que ia ler o quê? Colossenses, capítulo 2. Não, 2 Coríntios. Ah, ok. Verso 17. Assim, se alguém está em Yahshua, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Tudo que nós éramos antes do madeiro, ficou no madeiro, meu querido. Ficou lá. Não pode interferir nas nossas ações, porque o regenerado, ele não tem controle sobre a sua realidade de regeneração. Esse governo e essa liderança foi dado para Yahshua. Então nós temos que estar subordinados a ele. Então olha essa realidade. Nova criatura. Tudo provém de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Yahweh e nos deu o quê? E nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Está vendo? O mundo está gemendo, esperando que nós exerçamos esse ministério de reconciliar. Nós somos instrumento agora de reconciliação através de Yahweh em nós. E ainda continua. A saber que Yahweh estava em Yahshua reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É você, meu querido. É a palavra. E olha só agora aqui, ó. De sorte que somos embaixadores em nome de Yahshua, como se Yahweh exortasse por nosso intermédio. Em nome de Yahshua, pois rogamos que vos reconcilieis com Yahweh. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça dele. Entendeu? É você. Então ele arrancou ou não arrancou essa planta? Do maior instrumento que o diabo deixou a fim de nos escravizar, que é o pecado. Então, queridos, o sangue de Yahshua nos purificou, nos redimiu e nos deu a filiação do Pai. O Eterno não vai fazer nada com você fora de Yahshua. Ele que é o eleito, ele é o escolhido, ele que é o descendente de Abraão. E por causa de nós sermos o complemento do corpo dele, nós temos também essa realidade. Entendeu? E nós somos herdeiros de todas as coisas com ele. Tá bom, querido? Então o Eterno está falando para nós que nós temos que nos unir. Nós não estamos em competição. Porque o ambiente que tem competição, há divisão. Nós não estamos aqui para dizer, eu sei mais que você sabe menos. Não. Nós temos que unir, porque é muito grande a barreira que tem lá. Ainda para nós outros que somos Yaldins, porque eles conhecem Jesus. Eles sabem de Jesus, mas nunca tiveram compromisso com ele também. Entendeu? Agora nós vamos falar de... Oh, vocês estão loucos! O que é isso? Que negócio é esse? Teve um vídeo meu que alguém comentou assim, que nome é esse? Me permita aí, na liberdade do Espírito. Que nome de bosta? A pessoa falou isso. Mas o Eterno não leva em consideração o tempo da ignorância. Entendeu? Então, para vocês verem o grau de barreira que nós temos de professar a nossa fé. E nós estamos no tempo e no espaço que o Eterno determinou para nós estarmos. E ele tem que contar com você. Assim como Yahshua dependeu única e exclusivamente do Pai, porque ele deixou toda a sua prerrogativa celestial e foi reconhecido figura humana e se humilhou lá embaixo até a morte
e a morte no madeiro, para que nós tivéssemos vida. E agora nós temos essa vida que o nascimento natural não nos permitiria. Tá bom, querido? Shalom de Alcha, tamo juntos.